Obrigado, Ana. Obrigado a presença de todo mundo aí. Desculpa pela troca aí do horário, mas realmente para mim hoje ficaria um pouquinho mais complicado fazer mais tarde. Então, que bom que todo mundo, né, tá todo mundo, que algumas pessoas puderam vir aí nesse horário. Semana que vem a gente pode fazer um pouco mais tarde, acho que talvez seja um pouco melhor para todo mundo. Vou começar a compartilhar minha tela aqui. Vamos ver se vocês conseguem visualizar para a gente começar a nossa apresentação. Se alguém puder só confirmar para mim no chat se está aparecendo a tela aí, se está tudo bem. Ok. Então, vamos lá. Conforme a gente já tinha feito nas últimas semanas, não sei se tem alguém que talvez não tenha participado dos outros dias, mas a gente está falando sobre as complicações da cirrose hepática ou da cirrose hepática descompensada, uma outra forma de ver isso. E a gente vai falar sobre alguns casos clínicos que eu mandei aí antes, sempre tentando basear nossas condutas, nossas orientações, as respostas aqui em guidelines, né, em diretrizes. Especificamente eu estou trazendo a diretriz europeia, por facilidade, por considerá-la bastante didática e por ser um pouco mais atualizado. E no final a gente vai encerrar com algumas take-home messages, que são os pontos altos da aula, o que realmente vale a pena ser guardado. Hoje vai ser a aula sobre hemorragia por varizes esofágicas ou esofagogástricas, enfim. E na semana que vem a gente falar sobre síndrome renal, e seria o último módulo dessas complicações, dessas aulas que a gente está tendo agora. Então, para falar um pouquinho de varizes esofágicas, para a gente falar da fisiopatologia, pela cirrose, pelo processo de fibrose hepática, a gente tem um aumento da resistência ao fluxo portal. Então, todo o retorno venoso, ou grande parte do retorno venoso mesentérico, do intestino delgado, do colo, acaba passando pelo fígado, na veia porta, e quando há um aumento desse fluxo, seja um aumento fixo pela fibrose, seja um aumento funcional pelas alterações em relação à produção de dióxido nítrico e outros vasodilatadores, você tem um aumento da pressão portal. Isso acaba aumentando, causando uma vasodilatação esplâncnica. Então a drenagem, como aumenta na veia porta, acaba ocorrendo um aumento da drenagem por outros sistemas, e possivelmente você pode dilatar vasos pré-existentes e formar varizes. Então, você pode ter uma recanalização da veia umbilical e fazer a circulação colateral em cabeça de medusa, a circulação colateral pele umbilical, e você pode também ter dilatação de veias esofágicas, algumas vezes veias gástricas, veias duodenais, mas classicamente a complicação mais comum é a varize de esôfago. Por isso, em geral, a gente foca, a aula principalmente agora vai ser focada nisso. O manejo de gastropatia hipertensiva e de varizes de estômago são um pouquinho diferentes do que a gente vai falar aqui, embora o mecanismo fisiopatológico seja parecido. Então, é uma coisa um pouco mais do especialista, eu não domino tanto, e eu acho que também não é uma coisa de tanto interesse para o generalista, para a clínica médica. Então, essa aqui é uma figura do Netter que eu trouxe, que eu acho que ilustra bastante. Então, para a gente entender, aqui embaixo tem uma visão mais microscópica, com os nódulos regenerativos, os focos de necrose e a fibrose em volta desses nódulos, em volta dos vasos, aumentando a pressão ali na veia porta. E na parte de cima a gente tem uma visão mais macroscópica, em que a gente vai ter a veia porta com pressões aumentadas. Então ele coloca ali pressão de 10 milímetros de mercúrio, 20 milímetros de mercúrio, 30 milímetros de mercúrio, e um aumento, uma recanalização e a formação de varizes, por exemplo, essa veia gástrica esquerda, ou até o refluxo ali, né, pelo aumento do fluxo pela veia esplênica, causando a recanalização e a formação de varizes pela veia gástrica curta, e isso acaba levando lá na parede esofágica uma dilatação das veias que drenam ali, porque basicamente o sangue está tentando bypassar o fígado que está duro, tá com uma pressão aumentada. Então, fazendo essa volta, eles acabam caindo lá na veia cava superior ou ali logo na veia cava inferior, né? Então, passando a circulação portal. Então, essa é uma figurinha que eu acho que vale a pena ter na cabeça, assim, né? Por que
forma varizes no esôfago, porque esse sangue está tendo dificuldade de passar pelo fígado, ele acha uma outra maneira de passar, e essa outra maneira de passar acaba dilatando e alterando a morfologia das veias, e acaba tendo um fluxo aqui de alta pressão. Aqui é uma última figurinha de um caso clínico do New England, é um caso bem interessante, depois alguém se quiser ver, chama Too Much of a Good Thing. É um caso de hipervitaminose A. Eu trouxe, na realidade, só para ilustrar que existem outras causas de aumento de pressão portal sem cirrose. Então, por mais na cirrose, você vai ter disfunção hepatocelular e hipertensão portal. Alguns pacientes podem ter mais sintomas de um ou de outro espectro, né, de um outro componente dessa doença. Mas você pode ter pacientes com hipertensão portal sem disfunção hepatocelular, sem lesão hepática direta. Você pode ter alterações vasculares, principalmente. Então, quando você tem uma cirrose, uma trombose a nível pós-hepático, suprahepático, a gente chama isso de síndrome de Budd-Chiari, que é muito relacionado a alterações autoimunes, doenças hematológicas, hemoglobinuria paroxística noturna, outras condições. Você pode ter uma vasculite, alguma alteração reumatológica causando aumento da pressão intrahepática. Você pode ter alteração a nível pré-hepático, como, por exemplo, uma trombose de veia porta ou uma trombose de veia esplênica. Então, às vezes, a trombose de veia esplênica é associada à pancreatite crônica, isso é uma coisa clássica, e quando você tem uma trombose de veia esplênica, você tem uma hipertensão seletiva e acaba que você tem mais varizes gástricas que varizes esofágicas. Mas você pode ter trombose da veia porta com ou sem cirrose. Então, paciente que tem trombofilia, que tem algum distúrbio que aumenta a chance de formação de trombos, por vezes pode fazer uma trombose nessa veia e aumentar, de uma maneira parecida com a cirrose, recanalizar outras veias e ter varizes de esôfago, ter outras complicações associadas à hipertensão portal sem ter disfunção hepatocelular. Embora, no cirrótico, o paciente já tem alterações nos fatores de coagulação, já pode haver um aumento da estase nessa veia, então tudo isso pode levar um paciente com cirrose a fazer uma trombose de veia porta. E esse paciente, quando tem esse tipo de complicação, piora subitamente. Então, é um paciente que já tem cirrose, que já tem ascite, já tem varizes esofágicas, mas que a hipertensão portal dele aumenta muito rápido. A ascite, por exemplo, que às vezes era manejável, que ele fazia paracentese com pouca frequência, começa a formar muito mais rápido. Então, no paciente cirrótico que piora subitamente a hipertensão portal dele, um diagnóstico diferencial tem que ser a trombose de veia porta. Em geral, a gente investiga isso através do Doppler, de vasos hepáticos. Então, trazendo aqui só o inicial do guideline europeu, a fisiopatologia é a história natural das hemorragias por varizes. As hemorragias ocorrem quando a parede dessas varizes se rompe por aumento de pressão, e que o fator-chave é a pressão portal. A gente tem algumas maneiras de tentar aferir essa pressão portal, eu vou trazer para a gente. Ele coloca que 70% dos sangramentos ocorrem em pacientes com varizes esofágicas com hipertensão portal, que é o segundo fator descompensador mais comum, então a segunda descompensação da cirrose mais frequente, e a descompensação mais severa e com maior chance de óbito, né, maior ameaça à vida. Ele coloca que os pacientes com cirrose descompensada têm alto risco e deveriam fazer uma endoscopia digestiva alta, esse OGD aí que ele escreve Oesophageal Gastric Endoscopy, e se você procura, você deve procurar por essas marcas vermelhas. Em português, às vezes, a gente usa uma denominação que é mais americana, que é Cherry Red Spots, ou vermelho cereja, e que os pacientes que não têm varizes, mas que têm fator de risco, devem passar por uma endoscopia anual, porque não é porque ele não tem varizes no primeiro momento que ele não vai desenvolver, e a gente deve perceber o desenvolvimento dessas varizes precocemente para poder intervir. Então, aqui vou trazer um videozinho, não sei se a gente vai conseguir escutar. Esse vídeo é do New England também, trazendo sobre como que a gente consegue medir esse gradiente. Então, para medir a pressão na veia porta, a gente pode usar esse HVPG, que é o gradiente entre a veia porta e a veia hepática. Então, esse é um procedimento feito num ambiente invasivo. Você faz uma punção da jugular interna, que no caso jugular interna direita, guiada por ultrassom,
Então, essa técnica aqui é bem parecida com a técnica de um cateter venoso central, só que num ambiente de hemodinâmica, eles vão vendo esse catéter, vão cateterizando, e eles cateterizam a veia hepática, e inflam um balão lá. Então, a gente consegue ver ali o balão inflado dentro da veia hepática, e você oclui, né, e joga contraste. Então, quando você joga contraste e não volta, você viu que, de fato, aquele balão encheu ali e ocluiu realmente a veia naquele momento. E aí você, quando entre você ocluir e desocluir, você tem esse delta que você consegue, perdão, gente, você consegue estimar a pressão, né, esse gradiente, que é o que importa para a gente. Então, o gradiente, que é o HVPG, Hepatic Vein Portal Gradient, o wedge pressure, que é essa pressão de oclusão aqui, menos a pressão prévia. Então, aqui ele estava ocluído, ele desocluiu. E aí ele vai quantificar esse delta aqui. E aí no vídeo ele traz que é o método mais seguro e reprodutível de medir a pressão sinusoidal, portal, e que os pacientes com cirrose, esse gradiente pode predizer a formação das varizes, e que uma redução é relacionada na redução de sangramentos por varizes. Então, não é uma coisa que a gente faz de rotina, é uma coisa, em geral, deixada para ambientes de pesquisa, mas é interessante saber e interessante entender, para a gente poder depois até discutir algumas intervenções. Então, saber o que é isso e saber como é medido. Então, começando o caso clínico 1, a gente vai ter o Pedro, de 39 anos, tem uma cirrose por NASH. Eu comentei já em outras aulas, NASH não é um termo muito correto, NASH seria Non-Alcoholic Steatohepatitis. Isso seria uma fase da doença gordurosa não alcoólica, então da DHGNA ou NAFLD, Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, mas por motivo de facilidade de fala, a gente acaba usando aí o termo NASH. Alguns médicos acabam usando. Alguns médicos não gostam, acham que é errado, mas eu, pessoalmente, prefiro falar NASH e ser uma coisa falável do que falar DHGNH, que é impossível de falar. Enfim, o paciente tem cirrose por NASH, por doença gordurosa, não usa nenhuma medicação de uso contínuo. Ele vem numa consulta ambulatorial, com o resultado de alguns exames, traz um laudo de uma ecografia, traz uma endoscopia, e nega que no episódio de hemorragia digestiva alta. Ele nunca teve hematêmese, ele nunca teve melena, ele desconhece os sangramentos. Ele está em bom estado geral, está lúcido orientado, nictérico, cianótico, pineico, afebril, e os laboratórios dele tem um HB de 11,2, um leuco de 4.700, 58 mil plaquetas, 1,1 de creatinina, 28 de ureia, 133 de sódio, 4,0 de potássio, 1,2 de bilirrubina, albumina 2,9 e NR 1,8. Então, o que a gente nota ali? Uma discretanemia, uma creatinina que talvez para a idade, para o sexo não seja tão ruim, uma ureia próxima da normalidade, sódio tendendo um pouco abaixo, bilirrubina levemente tocada, albumina diminuída, mas não muito, e o NR um pouquinho mais alargado. Ecografia de abdômen, sinais de hepatopatia crônica, esplenomegalia e ascite leve. Então, ele tem já essa história aí de NASH, desse diagnóstico, né? Ele chega falando isso, mas ele mostra também um exame mostrando sinal de hepatopatia crônica com laboratoriais compatíveis. Então, esse paciente de fato é cirrótico. Ele tem esplenomegalia, então se vocês forem lembrar lá naquela figurinha do Néter, o aumento da pressão portal também está relacionado ao aumento do tamanho do vaso, da esplenomegalia. E normalmente, depois de um aumento do tamanho do vaso, a gente tem um hiperesplenismo, um aumento da função do vaso, que gera, por exemplo, a plaquetopenia que a gente vê nesse paciente. Além disso, ele tem uma ascite leve também na ecografia. A endoscopia traz com laudo de varizes de esôfago de médio calibre, sem cherry red spots. Então, para a gente poder conversar nas outras intercorrências, eu nem foquei tanto em classificações, em MELD, em CHALD, mas vale a pena a gente ter um pouco de familiaridade disso, e principalmente, por exemplo, para indicar algumas coisas para pacientes com varizes esofágicas, e também, na próxima aula de síndrome hepatorenal, é interessante a gente saber. É de bom tom, quando você for passar o caso para um preceptor, ou para um colega de plantão, enfim, paciente é cirrótico, você falar o CHALD, falar o MELD, para você conseguir
contextualizar qual é o grau de acometimento de doença desse paciente. Além disso, eu perguntei aqui também qual o nome da intervenção adequada em relação às varizes esofágicas, uma pergunta um pouco mais conceitual, mas que às vezes facilita a gente entender a intervenção que a gente tem que fazer para cada paciente em qual momento, e quais são as opções terapêuticas no momento. Então, no chat aí, se alguém quiser sugerir a classificação de Child-Pugh dele, não sei se alguém chegou a calcular, chegou a dar uma lida nisso. Voltar o slide, desculpa. Opa. Deixa eu ver aqui, talvez eu consiga fazer lado a lado, não sei como é que tá. Vocês estão vendo o slide aí? Ah, perdão, vocês querem voltar ao caso clínico, perdão, ok. Ok, alguém quer tentar algum valor? Bem, vou prosseguir então. O Child-Pugh desse paciente seria um B8. Eu vou comentar um pouco mais como a gente calcula isso. A intervenção que a gente tem que fazer é uma profilaxia primária, porque, lembrando lá, o paciente disse que nunca sangrou, então a gente não tem evidência de sangramento. A gente vai fazer uma profilaxia para que ele não tenha sangramento, porque ele já tem varizes. Só um contexto, não há consenso, não há indicação de profilaxia pré-primária, ou seja, o paciente tem cirrose, não tem varizes, eu vou fazer uma intervenção para que a varize não forme. Isso a gente não tem evidência de eficácia. Já foi sustentado em alguns trabalhos. Mas para profilaxia primária, ou seja, o paciente já tem a condição, mas a gente não quer que sangre. Tem sim uma indicação bem clara, reduz mortalidade, reduz sangramento, reduz internação. E o Gabriel, por exemplo, respondeu: ligadura elástica, escleroterapia, crioterapia, questiona sensação para alta. Então, na realidade, a gente vai dividir em dois tipos, né? A gente vai ter uma abordagem farmacológica e uma abordagem de procedimento, né? O Gabriel citou três abordagens de procedimento. Seriam as ligaduras elásticas, a escleroterapia e a crioterapia. São, sim, opções, mas para varizes de esôfago, especificamente a ligadura elástica é mais benéfica, e especificamente nesse caso de profilaxia primária, a gente pode fazer ligadura elástica ou beta-bloqueador. Então, isso já é a primeira mensagem importante. Varizes de esôfago, profilaxia primária, é beta-bloque ou ligadura. É um ou outro, você não tem que fazer os dois. Sobre a discussão de qual é mais adequado, depende um pouco da sua disponibilidade do método, porque a ligadura elástica você tem que ter acesso, né, a um endoscopista, a um serviço que faça ligadura, e também das preferências do paciente. Mas existe um pouco de evidência e o guideline europeu traz uma orientação específica. Então, vamos lá, falando sobre a prevenção do sangramento por varizes, ele coloca que o risco de morte é alto quando o paciente tem sangramento, e que você deve fazer estratégias para prevenir e tratar o sangramento ou o ressangramento. Ele coloca lá que a profilaxia primária deve ser iniciada na detecção de varizes de alto risco, aí tem um asterisco, e lá embaixo ele comenta o que é. São varizes pequenas, com os sinais vermelhos, ou cherry red signs, varizes médias ou grandes, independente de Child-Pugh, ou varizes pequenas em pacientes com Child-Pugh C. Aí ele coloca embaixo que pacientes com varizes pequenas, com sinais de red way ou cherry red, sinais vermelhos, ou pacientes com Child-Pugh, você deve escolher, esses pacientes devem ser tratados com um beta-bloqueador não seletivo, né? Essa sigla aí é para isso. É interessante a gente ver que o grau de recomendação para profilaxia primária são evidências muito robustas. O grau de recomendação para preferir beta-bloqueador nesses pacientes selecionados é menor, mas eles recomendam o grau de evidência, né? Eles recomendam fortemente, grau 1, mas a evidência não é tão robusta.
E aí ele coloca que pacientes com varizes de médio calibre poderiam ser tratados com beta-bloqueador ou ligadura, que a escolha depende dos seus recursos, da preferência do paciente, contraindicações, efeitos adversos, e que os beta-bloqueadores devem ser preferidos, porque além de diminuir a hipertensão portal, a pressão portal, ele tem outros benefícios adicionais, mas isso é uma recomendação também mais fraca. Então, aqui eu tentei trazer traduzido e um pouco mais mastigado, assim, para quem que a gente faz profilaxia primária? A gente faz profilaxia primária para varizes de alto risco, varizes de médio calibre ou grande calibre, independente do child pulmonary. Pode ser child A, B ou C, você faz beta-bloqueador não seletivo ou ligadura elástica endoscópica. Para varizes com cherry red spots, independente do calibre e da classificação de child, ou para pacientes com child C, você deve fazer o beta-bloqueador. Pelo menos é a recomendação do guideline europeu. Então, a gente tem que lembrar, a gente só não vai fazer para aquele paciente que tem um child A ou B, com varizes pequenas e sem cherry red spot. Na prática, isso não é muito frequente. É difícil da gente ver paciente de child A em geral, rapidamente já pontua e vira child B, e é difícil da gente ver varizes de pequeno calibre. Em geral, isso é um pouco, essa quantificação é um pouco subjetiva, e as varizes são múltiplas. Então, se tiver uma varize de médio calibre ou uma varize de grande calibre, você já vai por ela, né? Você não vai considerar o número de varizes ou a varize menor. Então, essa daqui é a recomendação mais detalhada, mas a gente tem que lembrar que para quase todo mundo a gente vai fazer, e a gente vai fazer com beta-block ou com ligadura elástica. Para a profilaxia primária, ele coloca aqui que os beta-blocks e a ligadura são igualmente eficazes, e aí que você deve considerar a preferência e as contraindicações. Ele coloca que a CIT não é contraindicação. Você só deve usar com cuidado em pacientes com ascite grave, refratário. Você deve evitar altas doses de beta-bloqueador e que não dá para a gente indicar o carvedilol. A gente já vai discutir um pouquinho mais sobre o tipo do beta-bloqueador. Ele coloca que beta-bloqueadores não seletivos devem ser descontinuados em pacientes com hipotensão ou que têm intercorrência aguda. Ele coloca ali embaixo no asterisco sangramento, sepse, síndrome hepatorenal, peritonite bacteriana espontânea ou disfunção renal. AKI ali seria IRA, né? Acute Kidney Injury. Ele fala que depois da recuperação, você pode tentar voltar ao beta-bloqueador, mas se o paciente tiver intolerância ou contraindicação, você deve fazer ligadura rápido. Então, para você não deixar o cara sem uma profilaxia, como existe esse corpo de evidência que o beta-bloqueador é um pouquinho melhor tentar ele, mas se o paciente não tolerar, fazer a ligadura. Então, entrando aqui... perdão, acho que o Gabriel falou. A profilaxia primária não é feita em pacientes que usam anticoagulante. Na realidade, assim, o cirrótico, a anticoagulação do cirrótico é um capítulo à parte, é um pouco complicado. Os DOACs, os novos anticoagulantes, varoxabana, pixabana, doxabana e dabigatran, não são muito estudados para paciente child B e C. Alguns têm estudos com child B, alguns a gente usa meio off-label, até em child C, mas é uma escolha difícil. Na realidade, o paciente já tem o paciente cirrótico já tem uma indicação, já tem uma alteração na cascata de coagulação, uma tendência a sangramentos, ele é plaquetopênico, em geral, e a gente tem medo de qualquer sangramento no cirrótico. Especificamente, quando ele tem hipertensão portal e tem varizes esofágicas, você tem mais medo ainda. Então, você faz profilaxia primária, independente se ele usa anticoagulante ou não. Não sei se eu respondi bem a pergunta aí, mas depois a gente pode voltar nisso. De qualquer forma, falando agora sobre a escolha de escolher a dose, né, dos beta-bloqueadores. Quando a gente fala de beta-bloqueadores não seletivos, os beta-bloqueadores que a gente tem com esse perfil é o propranolol e o nadolol. Eles atuam bloqueando tanto o beta-1 quanto o beta-2. Então, quando a gente for falar de atenolol ou de outros beta-bloqueadores, eles são seletivos, então eles não têm efeito, não são indicados nesses casos. O propranolol é disponível no RENAME, na Relação Nacional de Medicamentos, então
é para ter nas farmácias, farmácias populares, nas UBSs, é para ser acessível via SUS, nas formulações de 10 miligramas e de 40 miligramas, e a orientação, a indicação, que isso é um pouco mais de alguns outras fontes, do up-to-date, um pouco de prática aqui, a gente acaba iniciando doses baixas e progredindo. Então, você começa 10 a 20 miligramas dia de propanolol e vai aumentando. Você tem que observar a pressão arterial, se ele vai tolerar. Lembrando que o paciente cirrótico com pressão arterial média menor do que 82, isso tem desfechos renais piores. E você tem que observar a frequência cardíaca, porque você só, de fato, beta-bloqueia ele quando a frequência está de 55 a 60, então está inferior a 60. Então, isso é uma coisa importante dos dois beta-bloqueadores. Você vai subir a dose até o paciente estiver, de fato, beta-bloqueado, porque a diminuição daquele HVPG lá, daquele gradiente pressórico, nos contextos dos estudos, eles mediram isso. Então, você só, de fato, atinge isso numa proporção dos pacientes. Não são todos os pacientes que, de fato, têm o benefício quando a gente mede lá a pressão de maneira invasiva. E os pacientes que tiveram isso foram os pacientes que estavam com doses mais altas e que tinham uma diminuição da frequência cardíaca. Então, esse é o nosso alvo. A gente tem que beta-bloquear, de fato. Não é só passar o remédio e deixar. Isso você vai subir. Em geral, você começa ali com 10, 20 miligramas dia, mas a maioria dos pacientes vão ter benefícios entre 40 e 120 miligramas dia de propanolol. Você pode dividir o propanolol em 2 tomadas, então de manhã e de noite, mas você pode começar 10 de 12 em 12, depois 20 de 12 em 12, 40 de 12 em 12, enfim, você pode ir progredindo mais lento, dependendo da tolerância do paciente, mas é importante chegar num beta-bloqueio. Se o paciente beta-bloquear com 80 miligramas dia, tudo bem, você não precisa de continuar subindo, mas a ideia é que essa frequência cardíaca esteja baixa. O nadolol eu trouxe porque vocês vão ler isso em up-to-date, vão ler isso em guideline, mas ele não é disponível no Brasil, então na prática a gente não tem uso dele. O carvedilol é um beta-bloqueador com ação anti-alfa também, então ele não é só beta-bloqueador, ele é antagonista alfa-adrenérgico, então ele vai atuar em receptores beta-1, beta-2 e alfa-1. Ele também é disponível no Brasil, então ele é sempre fracionado aí, né? 325, 625, 12,5 e 25. A tomada em geral também é de 12 em 12 horas, e você, com carvedilol, você pode começar com 12,5, a recomendação para trial de A, e 6,5, 6,25 para trial de B ou C, porque você é paciente um pouco mais grave, você pode começar mais lento para não ter a chance de fazer uma hipotensão significativa, uma hipotensão postural, alguma complicação mais grave. O carvedilol, ele é mais efetivo, os estudos que mediram invasivamente a pressão, o paciente com carvedilol baixa mais a pressão do que o propranolol, só que a maioria dos pacientes cirróticos já são vasoplégicos, já tendem a hipotensão e não toleram. Então, a droga de primeira escolha, se for guardar uma, se for decorar uma, decora o propranolol, que a maior parte dos pacientes vão conseguir ficar com propranolol. O carvedilol vai ser reservado para um paciente que você tem uma IC, e aí você pode usar uma medicação só, ou para um paciente que você tem uma pressão alta, que você pode baixar a pressão, sem medo de ter problemas, porque aí sim você baixando a pressão arterial sistêmica, você também vai baixar mais a pressão, o gradiente pressórico na veia porta, e vai ter um benefício maior no sangramento. Então, resumindo o caso 1, o Pedro, cirrótico por NASH, não usava nada, chegou para a gente com alguns exames, a gente calculou o child dele como B8, e ele tinha varizes de médio calibre sem sinais vermelhos. Mas por ser varizes de médio calibre, ele já tem indicação de fazer uso de beta-bloqueador ou ligadura elástica. A gente escolheu o beta-bloqueador, propanolol 20 mg dia, e reavaliação precoce. Então, o ideal é você mandar esse paciente voltar ali, sei lá, daqui 1 semana, 2 semanas, para você ver como está a frequência cardíaca, como está a PA. Se o paciente tiver condição de aferir a PA em casa, na farmácia, na UBS, algumas vezes, e trazer para você, vai ser melhor, né? Você vai ter uma noção melhor de como está a pressão desse paciente, além de uma medida isolada, e pode progredir nossa dose até o paciente estar, de fato, beta-bloqueado, se ele tolerar bem por causa da pressão. Além disso, a gente vai acompanhar paciente cirrótico, né? Então, nesse contexto, aí seria um contexto ambulatorial, você acabou de receber um paciente cirrótico, além de iniciar a profilaxia que ele precisa, ele tem que ter rastreio de carcinoma hepatocelular, né?
Então, CHC ou HCC também, hepatocarcinoma, são complicações comuns no cirrótico. Então, a gente não, o tema da aula não é esse, mas só para pincelar, só para vocês saberem, pacientes com cirrose devem ser rastreados semestralmente, então uma vez a cada 6 meses, com ultrassom de abdômen e alfa-fetoproteína. O ultrassom de abdômen é um bom exame de rastreio, não é um bom exame de diagnóstico, mas se ele vê algum nódulo, a gente pode lançar mão de um exame de imagem mais refinado, como uma tomografia com contraste, ou uma possível ressonância, para a gente poder descobrir se isso é um carcinoma hepatocelular mesmo ou não, e a alfa-fetoproteína também nos ajudaria nesse sentido. Então, indo para o caso clínico 2, não sei se alguém tem mais alguma dúvida desse caso, fica à vontade para mandar aí no chat, eu vou ficar de olho. Mas falando do caso 2, a gente tem a Fabiana, de 63 anos, ela tem cirrose por vírus C, ela usa irregular lactulose e losartano, ela chega no atendimento, ela chega buscando atendimento ali com evacuações enegrecidas, com dor forte a 5 dias, ela tem astenia, prostração, tem palidez, não tem dor torácica, não tem dor abdominal, não tem febre, está irregular em estado geral, bem hipocorada, um pouquinho hipoidratada. Opa, perdão, Gabriel perguntou, a plaquetopenia costuma melhorar com o tempo? Em geral, não, a plaquetopenia é um reflexo do hiperesplenismo, do aumento do baço, do aumento do tamanho do baço e consequente aumento da função de hemocaterese, de fagocitose, de plaquetas. Então, você, em geral, o paciente cirrótico fica plaquetopênico. Claro que ele vai variar. Em geral, um cirrótico vai ter uma plaquetopenia ali de uns 80, 100, às vezes ele pode chegar a 120, 130, às vezes ele pode baixar um pouco mais. Mas não é uma plaquetopenia tão significativa, né? A gente fica preocupado com plaquetopenia com menor do que 50 mil, fica preocupado de verdade menor do que 20 mil, 10 mil. Mas é uma plaquetopenia que não é transitória. Então, falando da Fabiana, ela estava regularizada geral, estava com uma PA de 92 por 58, uma PA um pouco mais baixa, mas que, como eu comentei, o cirrótico é vasoplégico. Vocês vão ver os pacientes cirróticos de vocês com pressões próximas a isso. É incomum pegar um cirrótico com uma pressão muito alta. Frequência cardíaca de 88, frequência respiratória 16, saturando 96 em ar ambiente, temperatura 36,5, tempo de enchimento de 2 segundos. TEC é tempo de enchimento capilar, né? Aquele sinal que a gente procura na ponta do dedo para ver de uma maneira rápida ali como que está mais ou menos a perfusão capilar, a parte pressórica do paciente, além só da PA mesmo. Os laboratoriais dele, que a gente faz ali nesse pronto atendimento, nas laboratoriais dela, né, a Fabiana, tem um HB de 8,2, leuco de 11,200, 2% de bastões, 78 mil plaquetas, creatinina de 1,2, ureia de 55, sódio de 129, potássio de 4,2, pH de 7,38, lactato de 1,3. Então, desses laboratoriais, a gente vê uma anemia, a gente vê um leucócito limítrofe, bastões normais, plaquetas um pouco baixas, mas, como eu falei, meio crônico, uma creatinina um pouco limítrofe, mas a gente teria que comparar. Ureia um pouquinho alta, sódio um pouquinho baixo, potássio um pouquinho, potássio normal, pH normal com lactato normal. Então, lactato também é outra maneira da gente ver a perfusão tecidual. Então, o paciente está com a PA praticamente normal, está com tempo de enchimento normal e está com lactato normal. Ela também traz ali, acha na bolsa, um laboratorial de um mês atrás, que ela tinha um HB de 11,7, de leuco de 10,800, bastante de 3%, plaqueta 82, creatina 0,9, sódio 131, potássio 4,0. Então, o que chama a atenção aqui? A hemoglobina dela caiu de 11,7 para 8,2 e a creatinina foi de 0,9 para 1,2. Então, qual que é a hipótese diagnóstica para essa paciente? Uma paciente cirrótica que usa medicações de forma irregular e chega com uma queda de HB, referindo fezes enegrecidas com dor característica, com dor muito forte, além de sintomas de prostração, de astenia. E aí a gente pergunta qual o tratamento farmacológico e qual o procedimento diagnóstico e terapêutico. Então, a Bruna comentou aí de HDA, a Larissa comentou de hemorragia esofágica, acho que realmente na hipótese acaba sendo essa. Tratamento farmacológico que deve ser instituído, alguém tem uma sugestão de tratamento farmacológico? Terlipressina, a Elisa falou. HDA, profilaxia secundária, bloqueador não seletivo, ligadura elástica, entendi o raciocínio da Maiara, mas acho que talvez nesse primeiro momento, né, o paciente está no pronto-socorro,
que a gente vai começar fazendo? O Gabriel comentou de beta-bloqueador, para a letra B, né, como tratamento instituído, e o Henrique comentou volume, terlipressina e céfalo de terceira, né, cefaloposporina, imagino eu. Então, vamos lá. A hipótese diagnóstica é uma hemorragia digestiva alta, a etiologia é esclarecer. Então, assim, o paciente é cirrótico, mas eu não sei se ele tem varizes. Então, até que se prova o contrário, é uma HDA. Claro que pode ser por VER, pode ser por varizes esofágicas, pode. Tratamento farmacológico, octreotide, então, um análogo da somatostatina, a terlipressina, que foi falado aí pela Elisa, é uma opção, mas a terlipressina é uma opção mais cara e um pouco menos disponível, então, pelo menos na minha realidade, no HC aqui de Curitiba, a gente tem terlipressina, mas eles não liberam para todos os pacientes. Então, o tratamento de escolha acaba sendo octreotide. E aí, assim, eu peguei pelo UpToDate, até para vocês terem como referência, mas essa aqui é a dose é isso. Eles falam que pode fazer uma dose de até 50 microgramas de ataque, depois deixar 25 a 50 microgramas hora. Na prática, o que a gente acaba fazendo são 12 ampolas diluído para correr em 24 horas. A menos que o paciente esteja muito mal, a gente não faz muito essa dose de ataque, porque não existe muita evidência para a dose de ataque mudar muito o desfecho. Você tem que fazer o omeprazol, aí 80 mg de ataque, 40 de 12 em 12, IBP em bomba, inibidor de bomba de próton endovenoso, é um tema um pouco controverso na literatura. Existem algumas pessoas que advogam o IBP também em bomba de difusão contínua, para você não fazer dessa forma intermitente. Mas existem alguns outros estudos, embora a qualidade dos estudos é um pouco questionável, sugerindo que o omeprazol intermitente tem uma ação muito similar. Por que eu estou fazendo omeprazol nesse paciente? É um paciente cirrótico. Mas, novamente, é uma hemorragia digestiva alta. Eu ainda não sei qual é a causa. Então, eu vou tratar para a causa de varizes esofágica e vou tratar para a causa de doença ulcerosa péptica. Além disso, tem que fazer ceftriaxona, que o nosso amigo Henrique lembrou, uma cefalosporina de terceira, dose de 1 grama por dia. Então, isso é um detalhe discreto. Ceftriaxona, tratamento para quase qualquer coisa, vai ser 2 gramas dia. Para pneumonia, para PBE, para ITU, para outras infecções, se você queira fazer ceftriaxona por algum motivo, exceto infecções do sistema nervoso central. Para infecção do sistema nervoso central, se você for fazer ceftriaxona, tem que ser 2 gramas de 12 em 12. Mas quando você faz uma dose profilática, e a gente vai explicar, vai entender por que essa dose foi profilática, você faz 1 grama dia. E você tem que suspender a losartana. E eu não iniciaria o beta-bloqueador antes da endoscopia. Então, aí, o Gabriel comentou, a Mayara comentou do beta-bloqueador. Isso que é uma coisa bem legal para a gente saber. O beta-bloqueador é bem estudado para o paciente crônico. Então, o paciente no ambulatório deve estar tomando beta-bloqueador. Se o paciente toma um beta-bloqueador e chegou na UPA e você acha que ele está sangrando, até você ter certeza que ele não está sangrando, você não deve fazer beta-bloqueador. Tem vários estudos que mostram que isso aumenta a mortalidade. Por quê? O paciente que é beta-bloqueado, ele fica hipotenso sem ficar taquicárdico. A gente tem um bloqueio realmente dessa resposta adrenérgica e você perde uma compensação. A taquicardia na hipovolemia é compensatória. Então, primeiro, às vezes até dificulta o raciocínio, porque você não sabe. Se chega um cara hipotenso, mal perfundido, taquicárdico, sangrando, você fala, isso é hipovolemia. Às vezes o paciente está fazendo melena, você não vê isso muito bem, ele está meio hipotenso, mas será que é sepse? A sepse também faria taquicardia, mas nem sempre faz. Então, assim, para você ver dinamicamente o paciente entrou ali na emergência, você vai ficar monitorizando ele. Você começar a fazer, o paciente está taquicárdico, você começa a fazer volume, a taquicardia melhora. Então, o beta-bloqueador falseia isso e diminui a resposta compensatória. Então, o paciente fica mais mal perfundido porque ele não consegue fazer um aumento do cronotropismo cardíaco. Então, falando sobre a profilaxia de PBE. Semana passada a gente falou de PBE, né? Você deve fazer num paciente que sangra profilaxia. Você faz ceftriaxona 1 grama dia ou norfloxacino 400 mg dia por até 7 dias. Paciente com uma hemorragia digestiva... Opa, aqui, desculpa até, gente, aqui ficou um resto do primeiro slide lá, essa parte aqui de baixo, ignore. Mas as indicações da ceftriaxona são essas, né? A gente deve fazer as indicações da profilaxia são essas, ceftriaxona ou norfloxacino por até 7 dias, e a ceftriaxona a gente acaba dando preferência, porque é uma medicação parenteral, norfloxacino seria via oral, o paciente está em sangramento, como o Gabriel comentou aí, também uma coisa seria o jejum. Então, falando daqui do análogo da somatostatina, do omeprazol, da ceftriaxona,
eu acabo que não coloquei aqui, não coube aqui o procedimento diagnóstico de escolha, é a endoscopia digestiva alta, né? Agora eu perguntei aqui também se teria indicação de hemotransfusão. Então, vamos lembrar aqui um pouquinho dos valores. O paciente tinha uma hemoglobina basal de 11,7 e foi para 8,2. Então, caiu praticamente aí 3 pontos. 3, 4 pontos, 3 pontos e meio. Vocês fariam transfusão para esse paciente ou não? Fabrício ainda não, Gabriel não, ok. Então, realmente, não há indicação de hemotransfusão. A gente tem que manter um alvo de hemoglobina entre 7 e 9. A diretriz é bem taxativa nisso. Você transfundir desnecessariamente um paciente, você aumenta, pode fazer sobrecarga volêmica, pode fazer reação transfusional, você aumenta o consumo de um componente que é muito caro e muito valioso. Então, a gente não deve preocupar que o cara caiu muito HB. Você deve preocupar se o HB estiver menor do que 7. Claro que são pouco relativos. O paciente tinha um HB muito alto, está muito sintomático do ponto de vista anêmico, tem um sopro, está hiperdinâmico, você acha que ele está muito astênico, você acha que vai ter um benefício, você poderia até fazer. Mas, em geral, um paciente com sangramento agudo, que tem uma medula boa e tem reserva boa, ele responde bem. Então, uma maneira da gente ver a resposta seria quantificar os reticulócitos no sangue. A gente veria que os reticulócitos estão aumentados, e se você parando o sangramento do paciente, você seriasse esses reticulócitos e HB, ele recuperaria isso muito rápido. Então, não tem realmente indicação de transfundir. E o procedimento diagnóstico seria a endoscopia digestiva alta, e se for o sangramento por varizes, fazer a ligadura elástica do sangramento agudo ali em 24 horas. Então, aqui eu trouxe uma discussão bem recente, esse artigo saiu agora em abril de 2020, sobre o momento de realizar a endoscopia. Esse artigo foi discutido no nosso Jornal Clube aqui, e ele basicamente olhou pacientes com estabilidade hemodinâmica. Então, se vocês lembrarem, no caso ali da Fabiana que eu trouxe, a gente tinha um paciente que tinha uma PA ok, lactato normal, tempo de enchimento bom, não tinha confusão mental, sinal de hipoperfusão cerebral, nenhum sinal de instabilidade. Então, se o paciente ficar estável, você pode fazer essa endoscopia mais tarde. Esse estudo comparou você fazendo endoscopia nas primeiras 6 horas e entre 6 e 24 horas. E até na discussão, o pessoal aqui comentou assim, de uma maneira mais brincando, mas que acho que é interessante, é o seguinte, esse estudo foi feito para descobrir se a gente tem que acordar o endoscopista ou não. Porque, assim, você tem que fazer o quanto antes possível, óbvio, você não vai ficar cozinhando isso. Mas se o paciente chegou de madrugada, esse estudo mostrou que você pode esperar até 24 horas, se o cara está estável hemodinamicamente, e fazer endoscopia depois. Então, isso que é na prática. Se o paciente chegou de manhã, você tem a condição de fazer o exame, faça logo, não precisa de esperar 24 horas. Mas não piora o desfecho você fazer em até 24 horas. Então, resumindo aí o caso da Fabiana, ela procurou o atendimento por melena. Então, isso é interessante, né? Eu tentei descrever lá um quadro de melena, fezes negras, com um odor forte, que pode ser uma manifestação da hemorragia digestiva alta. Não é porque o sangramento é de esôfago, que o sangramento tem que sair na forma de vômito. Isso depende da vazão do sangramento. Então, se for um sangramento de menor quantidade, às vezes ele não faz irritação gástrica e vômito, e aquele sangue aquela variz vai babando, vai sangrando mais lentamente, e esse sangue é digerido e sai como a melena, que são essas fezes negras. Além disso, ela tinha uma síndrome anêmica, como aquela importante do HB, isso deve acender uma luzinha e falar, talvez isso é sangramento por varizes. Quando você faz octreotide, faz inibidor de bomba de próton, faz ceftriaxona, faz endoscopia e liga essa paciente. Quando você faz endoscopia e vê uma variz sangrante, você pode até suspender o IBP, ou pelo menos mudar para uma dose profilática e tal. Mas o octreotide, a gente tem uma indicação de manter por 5 dias, pelo menos 5 dias. Na verdade, se não me engano, 2 a 5 dias, mas na prática a gente acaba fazendo 5, enquanto o paciente estiver internado, mesmo depois de ligar. Então, a ideia do análogo da somatostatina, do octreotide, possivelmente da terlipressina, de aumentar, de fazer uma vasodilatação esplânica, então você aumenta a capacitância daquele sistema venoso, fazendo uma vasoconstrição esplânica, então você diminui o fluxo sanguíneo por ali, diminuindo o fluxo pelas varizes.
é importante fazer isso antes do sangramento, né, antes da ligadura, enquanto você está tentando conseguir a endoscopia, mas mesmo depois de ligado, você mantém esse tratamento até o paciente dar uma estabilizada, e aí para casa, sim, a gente vai falar, né, do que a gente deve fazer além disso, né? Você vai deixar o paciente com octreotide dentro do hospital, depois da alta. Alguém tem alguma sugestão? O Gabriel tinha falado aí sobre o uso do octreotide. Estava começando a comentar, era basicamente disso, né? Ok, valeu. Já respondi. Em relação à medida para alta, alguém tem alguma sugestão? Acho que é um pouco mais, talvez, na linha do que a Mayara falou. Reflexia secundária, beta-bloqueador mais ligadura elástica. O Henrique comentou também, beta-bloqueador e ligadura. Então é isso que é importante lembrar. Profilaxia primária é um ou outro. Profilaxia secundária são os dois, a gente tem que fazer os dois. O cara já sangrou, tem muito risco de sangrar, e o sangramento é uma condição que mata. Então, a gente não quer que esse cara sangre de novo. Então, o que ele vai sair? Ele vai sair com propanolol 20 mg dia, ele vai ser reavaliado até ficar beta-bloqueado, e ele vai entrar num programa de erradicação de varizes. O que é isso? Ele fez endoscopia internado, ligou lá, vamos supor, tinha 3 cordões varicosos, fez a ligadura. Não é porque ligou ali que aquela varize foi erradicada, às vezes aquilo ali parou o sangramento agudo, mas pode ser que essas varizes perpetuem. Então você tem que daqui 30 dias, né, isso varia de serviço, não sei se há um consenso na literatura, sinceramente não revisei essa parte, mas na prática aqui são 30 dias para você, normalmente a gente vai ver um pouquinho sobre como é a ligadura, mas ficam, né, umas borrachinhas, uns elásticos, isso acaba caindo, soltando, o paciente evacua isso e nem percebe, e você tem que rever isso depois para ver se aquela variz ainda tem chance de sangrar. Então, você faz uma nova endoscopia. Aqui só trazendo um guideline, que ele fala que é uma recomendação nível 1 aí, né, alto nível, você combinar beta-bloqueador e elastic band ligature, ligadura elástica, e ele fala que você não deve fazer TIPS em pacientes que continuam intolerantes, que você pode fazer um TIPS no paciente que continua intolerante a beta-bloqueador. Uma recomendação fraca, e eu nem vou comentar muito sobre isso. TIPS é uma abordagem que a gente faz, mas que normalmente é uma abordagem em emergência, uma abordagem que aumenta muito a cefalopatia hepática, depende de uma expertise grande da equipe. Aqui mesmo no Hospital de Clínicas ele não tem nenhum médico, não tem um serviço que faça TIPS. Até onde eu saiba, no SUS em Curitiba, em geral, isso é feito no hospital evangélico, mas seria uma possibilidade, porque o TIPS, basicamente, você também vai diminuir a hipertensão portal, vai fazer um shunt, mas você recomendaria isso só para paciente que tiver muito intolerância a beta-bloqueador, não é uma coisa que a gente vê na prática. Então, resumindo o caso 3, recebeu octreotide IBP e ceftriaxona, fez endoscopia com ligadura, vai de alta com propanolol, plano de nova endoscopia em 30 dias. Caso 3. José Maria, 58 anos, cirrose por NASH, já teve um AVE, tem osteoartrose, usa losartana, usa AS, usa simvastatina, usa diclofenaco, vem no PA com relato de astenia, dispneia, esforços, palidez há 2 semanas, fez exames na UBS há 4 dias atrás, que mostraram uma HB de 7,2, reticulócitos aumentados, índice de saturação 8%, em saturação de transferrina, né? Então, reticulócitos aumentados mostrando talvez um sangramento agudo, em saturação baixa mostrando que ele já consumiu o estoque dele de ferro, então, talvez um sangramento agudo e subagudo, agudo e crônico. O exame está hipocorado, normal hidratado, uma PA boa, tá taquicárdico até, você vê que é um paciente que não usa beta-bloqueador também, frequência de 24, saturando 94, frequência respiratória 24, saturando 94 em ar ambiente, uma temperatura de 36, tem um sopro sistólico pancardíaco, o laboratorial dele tem 5,3 de HB, então ele estava aí há 4 dias atrás, estava 7,2. Líquido 16 mil, 7% de bastões, 98% de plaquetas, creatina 0,8, 0,6, ureia 28, sódio 153, potássio de 5. Então, chama a atenção essa nova queda de HB, e tem uma leucocitose com bastonetose. Coloquei isso até para ilustrar. Sangramento gastrointestinal, principalmente baixo, mas também alto, pode fazer uma bastonetose leve, pode fazer uma leucocitose leve. Eu não pensaria em infecção desse paciente como primeiro hipótese diagnóstica. Então, qual que seria a principal hipótese diagnóstica desse paciente e qual tratamento deve ser instituído? A Mayara falou, agora transfunde, tá certo. Gabriel concordou também. Então, tá bom, do tratamento
parte do tratamento vai ser uma transfusão, legal. O que mais do tratamento e qual a principal hipótese desse paciente? Vou voltar só para a gente ter um contexto. É um paciente cirrótico, é um paciente que já teve uma AVE, usa simvastatina e AS por causa disso, paciente que tem osteoartrose, ele usa diclofenac, anti-inflamatório não esteroidal. Então, será que isso acende alguma coisa? Sempre fundamental descobrir se a hemorragia é alta ou baixa. É interessante, eu acho que assim, a hemorragia digestiva alta, em geral, pode ser mais grave. Claro que hemorragia digestiva baixa também pode ser grave. Mas hemorragia, não é uma aula à parte, longa isso, mas hemorragia digestiva baixa tem 3 causas: diverticulite, adenocarcinoma e displasia, vasos displásicos, né? E aí raramente desses 3 causas, se você choca, você morre. Assim, a diverticulite pode ser grave, mas menos comum. Tem causas menos comuns de HDB, né, de hemorragia digestiva baixa, que podem ser ameaçadoras à vida. Mas a hemorragia digestiva alta, em geral, é mais grave. A hemorragia alta de varize esofágica em geral, ameaçadora à vida. E, em alguns casos de ulcerose péptica, principalmente de úlceras de duodeno, o sangramento pode ser muito importante. Então, é uma coisa para pensar. Esse paciente não tem muito marcador, assim, né? Ele não relatou melena, ele não vomitou, mas o trato gastrointestinal dele deve estar sangrando, né? O paciente está está caindo HB, isso provavelmente não é uma diminuição. Na criança, você tem que pensar em anemia ferropriva por falta de ingesta, mas no adulto isso é muito raro. A gente tem estoque de ferro que, a menos que tenha um sangramento, a gente não... É muito difícil de baixar. E em relação ao adulto, HB caiu, sempre tem que pensar em trato gastrointestinal. Mulher, você pode pensar em parte uterina, tudo mais, mas homem, de 58 anos, tem que pensar no trato gastrointestinal. É interessante pensar alto ou baixo, mas assim, esse paciente tem algumas coisas na história que fazem a gente pensar em HDA. Ele é cirrótico, ele usa AS e ele estava tomando possivelmente diclofenac. Quando eu entrei aqui numa anamnese detalhada, você tinha que entender, ele tem osteoartrose. Você perguntar, como é que está esse uso de diclofenac? Será que aumentou? Então, de qualquer forma, a gente, pelo menos para mim, a principal hipótese é uma HDA, claro que HDB e outros diagnósticos diferenciais entrariam, e qual tratamento deve ser instituído. Então, eu continuo colocando como uma hemorragia digestiva alta a esclarecer. Eu não fiz exame, eu não consigo ter certeza. Mas se eu tivesse que apostar em algum lugar, ó lá, pode ser estômago por uso de diclofenac, a Larissa comentou. Acho que começa investigando com ela. É uma boa opção, mas a gente tem que instituir o primeiro tratamento ali, né? Então, o que eu vou fazer? Uma hemorragia digestiva alta, de etiologia esclarecer, é possível doença ulcerosa péptica. Vou fazer o omeprazol em ataque e bomba, e intermitente, 42 em 12. Vou fazer uma hemotransfusão. Aí um detalhe aqui, vou transfundir um concentrado de hemácias e vou reavaliar. Tem aquela máxima que um concentrado vai subir mais ou menos 1 ponto, 1,5 ponto de HB, mas não é porque ele está a 5 que eu quero chegar em 7 agora. Eu vou fazer um concentrado, vou continuar a estabilizar ele, vou tentar investigar, fazer o omeprazol, tentar ver se para de sangramento, porque tem vários estudos sobre single unit transfusion, é uma área de estudo sobre como que a gente deve transfundir os pacientes, e a maioria dos estudos mostram que fora o paciente do trauma, fora aquele paciente politraumatizado, que teve uma hemorragia digestiva, uma hemorragia superaguda, no resto dos pacientes clínicos, você deve transfundir um concentrado e reavaliar. Isso diminui a incidência de efeitos adversos, diminui a necessidade de uma transfusão e não piora a mortalidade, não piora outros marcadores. O que a gente deve fazer? Tem que tirar o AS de diclofenaco desse cara. Esse cara tem contraindicação anti-inflamatória por ele ser cirrótico. O anti-inflamatório poderia ferrar o rim dele. A gente pode falar disso na próxima aula. Mas, além disso, o anti-inflamatório pode aumentar a chance dele ter uma doença ulcerosa. Então, aqui eu trouxe esse caso para a gente ilustrar a hemorragia digestiva alta não varicosa. Aqui eu trouxe um artigozinho com a incidência das causas de sangramento nos Estados Unidos. Esse trabalho é americano, perdão. Aí aqui, não sei se vocês conseguem ver no ar, lá em cima, 40% é úlcera péptica, né? Da ulcerosa péptica. Aí aqui, 20% caindo, gastrite. Isso cai, né? A gente vê ali de 2002 para 2012, principalmente pelo aumento do uso dos inibidores de volume de próprio. Estão cada vez mais disponíveis, mais baratos, as pessoas usam, isso diminui a doença ulcerosa. Se você for ver, antigamente, na década de 70, a quantidade de
cirurgia que se fazia por doença ulcerosa era absurda, era muito alta. Hoje em dia é muito incomum. Mas é interessante ver aqui, porque o A e B são continuações do mesmo. Aqui você tem angiodisplasia, malurivais, parte de câncer, né, neoplasia, e aí você tem varizes ali, ó, 1 a 2%, mais ou menos estável. Então, se você parar para pensar, de todas as hemorragias digestivas altas nos Estados Unidos, 40% foram de úlcera péptica, e 1%, 1 a 2% foi de varizes. Aí aqui ele fala sobre mortalidade. Aí você tem mortalidade de neoplasia alta, né, porque é câncer, e você tem a mortalidade de varizes lá em cima, 7%, e não melhora muito com o tempo, né, varia, mas você não vê uma tendência de melhora. Então, a varize a gente tem que pensar, é uma das coisas mais raras, mas é uma das coisas que mais mata. Se é raro, eu não tenho que pensar sempre, mas se mata muito, eu tenho que ter isso em consideração, porque se eu tiver um paciente que pode ser cirrótico, que pode ter varize e eu não tratar, eu estaria né, expondo ele a muito risco. E uma coisa que é interessante é o seguinte, isso é dado do UpToDate, mesmo nos pacientes cirróticos, casos não relacionados à hipertensão portal e às varizes esofágicas são responsáveis por 40% das hemorragias digestivas altas. Então, num cirrótico, não é porque é cirrótico que se sangrou é varize. O cirrótico também pode ter hemorragia por outras causas, e 40% são não relacionados a varize. Então, até você conseguir uma endoscopia, é necessário instituir o tratamento empírico para HDA por varizes esofágicas e por doença ulcerosa péptica em caso de sangramento significativo. Você vai fazer o octreotide em bomba e o omeprazol. Por que eu não, nesse caso, eu não faria logo de cara o octreotide? Porque o paciente está estável. O paciente da aula do caso anterior estava um pouquinho limítrofe, caiu bastante o HB, o sangramento às vezes progride muito rápido, essa paciente parece estar sangrando cronicamente, a índice de saturação dela já até baixou. E você não tem uma paciente instável, ela está anêmica, você vai transfundir um hemoconcentrado, eu faria o IBP e não faria o octreotide. Mas isso fica na sua manga e é de bom tom fazer endoscopia. Então, só para trazer aqui um pouco, algumas ferramentas que a gente pode usar. Existe esse score de Blatchford-Glasgow, ou Glasgow-Blatchford, que é um score para você ver esse paciente, qual é o risco do sangramento para você indicar ou não uma endoscopia. E vocês vão ver, hipótese de HDA rola direto. E aí você, vou ter que internar o paciente, fazer endoscopia, se tiver uma UPA, vou transferir ele para um hospital para fazer endoscopia, ele precisa de endoscopia urgente. Então, isso baseado nisso, se desenvolveram alguns scores, o mais validado é o Glasgow, e você vai levar ali, colocar várias coisas, hemoglobina, ureia, a pressão sistólica e tudo mais, e é interessante conhecer, e é bom fazer realmente quando a gente tem esses pacientes, mas na prática é o seguinte, se ele pontuar qualquer coisa, ele precisa de endoscopia. Se eu não me engano, se você pontua 2 pontos ali, então se o HB estiver muito baixo, se o cara tiver taquicárdico, se tiver melena, se tiver doença de cirrose, se tiver doença de C, você vai acabar fazendo. E aí, a classificação de Forrest, é interessante, isso não é uma aula de úlcera, mas só para ilustrar, você vai ter essa classificação em 1A, 1B, 2A, 2B, 2C e 3. Dependendo, isso é a classificação que o endoscopista vai te dar. Quando ele entrar com o endoscópio, ele vai ver lá, se tiver um sangramento ativo arterial, ele vai falar que é 1A, se tiver uma embabação, vai ser 1B, se tiver um sangramento com vaso não sangrante, mas visível, vai ser 2A, se tiver coágulo, 2B, se tiver uma úlcera pigmentada, uma úlcera rasa, assim, ele vai considerar 2C, e se tiver uma úlcera com base limpa, vai ser 3. Isso tudo é em relação a se você tem que fazer uma intervenção endoscópica, e se você tem que fazer IBP. Então, se ele entrar e tiver uma úlcera sangrante, ele vai já na hora lá fazer alguma coisa, que gerar uma crioterapia, um cianoacrilato, isso depende um pouco do endoscopista, e depois você vai deixar ele com um IBP. E um outro score para a gente conhecer também é o ROCCL. O ROCCL é um pouquinho pior, porque o ROCCL completo, original, ele leva em consideração o diagnóstico. Então, é um score que você só consegue fazer depois da endoscopia também. Só que a utilidade dele seria indicar ou não endoscopia. Então, eles criaram essa alteração aí, que é o ROCCL pré-endoscopia, que leva em consideração só a idade, choque e comorbidades, mas na prática, se você quer decorar guarda o Glasgow-Blatchford, que é um pouquinho melhor. Então, na nossa paciente, ela fez endoscopia, ela tinha doença ulcerosa péptica, tinha lá uma úlcera com coágulo aderido, um Forte 2B. No dia seguinte, depois daquela uma hemotransfusão, já veio para 7,1. Você fez ali um tempo de IBP e tal, e para casa você vai mandar ela com IBP-VO.
ele, né, desculpa, José Maria, e não fazer uso de anti-inflamatório, né? O AS, porque esse AS aí tá para um AVE isquêmico, né? Então, assim, tem que entender quanto tempo foi isso, qual é o risco do paciente, mas no momento que ele está sangrando até a endoscopia, eu deixaria 100, e depois eu tentaria reintroduzir dose baixa. Às vezes, o pessoal usa 300, eu usaria 100, eu manteria, porque o benefício para o AVE é grande, e é paciente jovem e tal, mas eu deixaria com um IBP, dose alta, e eu faria a reposição de ferro, porque ele já tinha um pouco mais, né, de ferropenia, e a gente não precisa de dar alta com ele com HB de 12. A medula dele vai recuperar, mas a gente tem que tirar ele ali daquela urgência. Então, um tema um pouco à parte, mas é só para a gente pontuar. A ideia dos casos clínicos 3 nem toda variz, nem todo sangramento no cirrótico é por variz. Então, vamos falar sobre o caso clínico 4, talvez o mais emocionante. Vou tentar me acelerar um pouquinho aqui, porque às 7 eu tenho que estar no hospital. A Francisca, de 63 anos, tem cirrose por HBV, teve IAM há 3 anos atrás, tem um estente na descendente anterior, né, fez uma intervenção ali para esse infarto. Usa carvedilol, usa furosemida, usa spironolactona, usa enalapril, usa simvastatina, usa AS. Procurou para atendimento com relato de vômitos de sangue vermelho vivo há 4 horas, começou a ficar sonolenta, sudoreica, chega lá já em Glasgow 12, pupilas isocóricas fotorreativas, hipocorada 3 cruz de 4, anictérica. PA de 60 por 40, 68 batimentos por minuto, 88%, frequência respiratória de 28, tempo de enchimento maior que 3 segundos. Então, uma paciente francamente chocada, né, com rebaixamento do nível de consciência, diminuição do sensório, provavelmente por hipoperfusão tecidual, e sangrou, ela é cirrótica, ela usa carvedilol, mas sangrou vermelho vivo há 4 horas. Então, tô ali, ó, sala vermelha, né, a paciente tá chocada. O que eu vou fazer? O que vocês acham que alguém quer comentar alguma coisa aí? Talvez você um pouquinho mais breve aqui pelo andar da hora. Então, esse é o contexto de emergência. Então, tudo que a gente estava discutindo agora era um pouquinho mais ambulatorial, ou tá, o cara está internado, mas ele está mais estável. Agora não, estou com a paciente chocada, ela é cirrótica, tem uma alta chance de ser uma varize esofágica. O que eu vou fazer? Vou estabilizar a paciente. Eu não vou mandar o paciente direto para a endoscopia. Eu não vou ficar desesperado. Eu tenho que deixar o paciente bem. Então, eu vou fazer uma manutenção da via aérea. Se necessário, eu vou entubar. Ela está com Glasgow 12, ela pode estar vomitando ativamente, pode broncoaspirar sangue. Então, é uma paciente que você tem que avaliar com cuidado. Você tem que fazer hidratação venosa vigorosa. Você tem que hidratar a pessoa para avaliar. Isso aqui é tipo trauma, isso aqui é tipo ATLS. Então, vamos fazer 2 acessos calibrosos anticubital. Você vai chamar o melhor técnico, o melhor enfermeiro do plantão e falar, ó, me dá 2 acessos. Vai já prescrever o IBP endovenoso, porque a paciente está mal. Se você começa a tratar como uma varize esofágica e na realidade é uma úlcera, pode dar ruim. A minha hipótese 1, 2 e 3 é de varizes, mas eu vou fazer IBP e eu vou fazer o octreotide, nas doses lá que a gente já comentou. Você vai pedir laboratoriais de entrada com hemograma, plaqueta e coagulograma. Se necessário, você vai transfundir. Eu não tenho HB prévio. A paciente está sangrando profusamente. Talvez ela tinha 12 de HB, caiu para 8, beleza. Mas se ela já tinha um HB meio mais ou menos, talvez eu vou ter que transfundir sim. Eu tenho que suspender o beta-bloqueador. Ela usava carvedilol. Não posso deixar, porque o beta-bloqueador aumenta a mortalidade desse paciente. E eu vou fazer a profilaxia para PBE, como a gente já tinha falado, do ceftriaxona 1 grama. Então tá, eu tô lá, fiz tudo isso, apesar de eu estar, né, otimizado, ter feito tudo, entrou lá, pegaram 2 acessos, entrou volume para caramba, começou com octreotide, começou IBP, o paciente continua instável. O que eu vou fazer? Então, nesse caso, tem a indicação de endoscopia alta de urgência, endoscopia digestiva alta de urgência. Esse paciente que está sangrando e não para de sangrar, está chocado, recebe volume, precisa de droga vasoativa, você vai ligar para o endoscopista de madrugada e vai falar, ó, meu amigo, vem aqui, se você não vier, esse cara vai morrer. Qual é uma opção? Se você estiver num lugar que não tem endoscopia. Balão esôfago gástrico. Balão de Steak em Blackmore ou de Minnesota. Então, são 2 tipos diferentes, mas basicamente a mesma coisa. Na prática, uma sonda nasogástrica com um balãozinho. Ainda tem 2 balões, um gástrico e um esofágico. Elas são alternativas como ponte. Então, balão não é o tratamento de escolha. O tratamento de escolha é endoscopia. A endoscopia diminui a mortalidade. O balão, se bem usado, se o serviço souber usar o balão bem, é uma alternativa para segurar um pouco melhor esse paciente até a ponte, até, de fato, a endoscopia. A questão é, quando a gente infla o balão, a gente tem que inflar o balão de soro fisiológico,
e a gente tem que deixar esse balão inflado por no máximo 24 horas. Deixar mais tempo do que isso, tem chance da gente fazer esqueminha de parede, e a gente tem que saber usar, porque basicamente esse balão gástrico é um balão redondo e o outro é um balão tubular. Se você infla o gástrico no esôfago, tem chance de fazer uma ruptura esofágica, fazer uma síndrome de Boerhaave. Quem já viu, já ouviu falar, ruptura esofágica é catástrofe. Aquele estômago, aquele conteúdo ali vai cair todo no mediastino, o paciente vai fazer uma mediastinite, mortalidade altíssima. Então, assim, balão é para quem sabe fazer. Todo mundo sabe fazer? Eu sei fazer? Não. Eu não tenho experiência prática grande com balão. Mas os serviços têm que tentar se organizar para isso. Qual é a minha dica? Se a gente não... Eu vou mostrar daqui a pouco. Se a gente não sabe usar, a gente dá uma colada. Então, tem um videozinho que eu mandei para vocês aí. Tem na aula aqui também, não vou conseguir passar na íntegra, mas explico o passo a passo do balão, é bem legal. Então, aqui é do guideline, basicamente o que a gente comentou lá. O paciente chegou com sangramento, você vai manter a via aérea dele, vai ver como está a parte respiratória, a parte circulatória, fazer volume com cristalóide ou colóide, mas em geral cristalóide mesmo. Você vai fazer transfusão só se o HB tiver menor que 7, né? Alvo ali 7 a 9. Você vai começar para vasoativo se o paciente manter estabilidade, e você vai fazer profilaxia antibiótica, profilaxia para PBE com antibiótico. Você tem que fazer a endoscopia em menos do que 12 horas, confirmar a variz e fazer a ligadura. Esse guideline mostrava para os pacientes com instabilidade. Se você tem um paciente com instabilidade e estabiliza ele tende a entrar na conduta de 24 horas. Esse guideline ainda traz 12 horas, porque esse estudo foi de 2020. A gente não tem nenhuma garantia que o próximo guideline vai considerar esses estudos. Aí depende, né, dos especialistas lá, de considerar isso, considerando o resto da literatura e tal. Mas aquele estudo é bem robusto, o New England tem alto impacto, talvez esses 12 horas aí seja desmembrado. O paciente que inicia instável e estabiliza, o paciente que permanece instável. E aí você mantém as drogas, né, o de 3 a 5 dias mantém antibiótico, e alguns pacientes vão ter mais sangramento, e alguns você vai controlar. Aqui é comentando sobre o tratamento do sangramento persistente, você pode usar o TIPS, né, como eu falei, não é uma coisa disponível nem aqui no HC, acho que em muitos lugares não é, você pode usar ele como terapia de resgate, e se você tiver expertise, ele coloca bem claro, com o pré-requisito de expertise, você pode usar o balão, no caso de um paciente, de um sangramento não controlado, como ponte no máximo 24 horas. Você deve tirar o beta-bloqueador e o vasodilatador. Então, a gente já tinha comentado um pouquinho. Aqui eu trouxe um videozinho, esse vídeo é do YouTube. Eu estava preparando essa aula lá no início, é um vídeo um pouquinho longo, não sei se vocês vão conseguir ver, mas começou a baixar aqui, já cheio de sangue, aí, ó, um vaso sangrando pra caramba, né? Você fala, mas, pô, não é varizes, não é veia, como é que está sangrando dessa maneira? Isso parece uma artéria. Você tem que lembrar que isso é uma veia de alta pressão, né? A gente estava falando lá do gradiente e tal, às vezes essas veias chegam a fazer 30, 40 milímetros de mercúrio, então é um sangramento em jato, nesses casos de sangramento mais catastrófico. Enfim, ele entrou aí, esse daí agora está indo com um aparelho para ligar, isso é um tubinho, é difícil de ver mesmo, tá certo? Tem hora que você não vê nada, que só vem sangue, você vai lá e dispara, às vezes, até meio que às cegas e tenta controlar esse sangramento. Vou pular aqui um pouquinho esse vídeo. Aqui, ó, depois ele já ligou, tá vendo? Ele disparou e ficou lá, tem uma fotinha depois que mostra um pouco melhor, mas continua cheio de sangue lá embaixo, ele tá vendo se tem mais algum lugar sangrando. Vou tentar pegar novamente aqui a hora que ele vê o vaso bem sangrante, porque, como eu estava falando, eu preparei isso há um tempinho, e eu falei, pô, que vídeo dramático esse que eu achei, né? Isso aí não é bem assim, daí deve ser exagero. Aí, eu estava num plantão há umas 2 semanas lá na semi-intensiva, no nosso TI, chega um paciente na emergência com um sangramento, o colega que estava na emergência gravou esse vídeo aqui para mim. Então, isso daqui é do nosso paciente. Então, assim, ó, bem parecido com o que a gente tinha visto. É um sangramento, isso aqui é sangue, não para de jorrar sangue. Aqui é um outro vídeo, isso aqui já foi no dia seguinte, depois eu vou contar um pouco mais da evolução desse paciente, mas é um outro vídeo do pessoal tentando ligar, que ele já tinha algumas ligaduras, mas, ó, cheio de sangue, o esôfago fica cheio de sangue, o paciente fica chocado mesmo, e é realmente um tanto desesperador. Você tem que ter uma equipe de endoscopia de prontidão e boa para poder resolver isso. Então, aqui são as fotos de como fica a ligadura depois, tá vendo? Nesse
caso, a gente não tinha visto um foco só, ligaram, mas o paciente continuou sangrando, então o pessoal sai ligando tudo, tá certo? Nesse paciente, acho que eles separaram 7 elásticos, mas assim que ficam os elásticozinhos. E aqui é o videozinho do Blakemore, eu não vou tocar o vídeo inteiro, mas é uma enfermeira explicando passo a passo, tá vendo como que liga, você tem que ter o cufômetro, que isso aqui normalmente a físio tem, e aí você monta, você mede, você testa, passa de xilocaína, introduz, enche de soro, e aí você faz um contrapeso. Então, às vezes, vocês vão ver isso nos PAs, se vocês chegarem nos PAs raízes, às vezes tem paciente lá com um sorão puxando, porque você tem que tracionar. Você infla primeiro o gástrico, traciona para travar ali, depois você infla o esofágico, mede a pressão, você pode abrir depois, ela mostra aqui, em algum momento você abre uma das vias para ficar aqui, ó, num drenozinho, saindo sangue. Não vamos ver isso tudo, porque é um pouquinho longo, está realmente chegando no limite aqui do horário, mas depois eu recomendo bastante vocês verem e vocês talvez salvarem isso. Aconteceu nesse dia, então, nesse paciente, isso, o paciente chegou na emergência, tentaram fazer a endoscopia, ligaram, mas o paciente continuou chocado, droga vasoativa, dose alta, vasopressina, noradrenalina, dobutamina, paciente mal, entrou soro para caramba, entrou sangue para caramba. Esse paciente recebeu em 24 horas 7 concentrados de hemácia. Nesses casos aí é intensivista, né? Já sai um pouco da clínica médica. Mas é hemotransfusão maciça, assim, você tem que fazer plasma, tem que fazer plaqueta, pode fazer crioglobulina, crio precipitado, você tem que dosar fibrinogênio desse paciente, porque a chance de fazer uma CIVD é muito grande. Especificamente desse paciente, na noite ele ganhou uma certa estabilidade, subiu para a unidade, porque na urgência, desse jeito, não tem nem como você transportar, né, sangrando ativamente. A endoscopia foi até a unidade de emergência, fez a primeira ligadura, subiu para o nosso TI, o plantão noturno, o pessoal ficou o tempo inteiro vendo ele assim, aí é sangramento maciço, choque hemorrágico volêmico, o paciente chegou com um pH de 6,8, quase compatível com a vida, lactato de 20 e tanto, tem uma escala, não sei se já ouviu falar de Charlson, que é uma escala que você coloca, perdão, a parte 2, que você coloca vários critérios de indicadores de UTI, para você prever a mortalidade. A gente fez, a mortalidade prevista desse paciente era 98%, pelo pH, pelo potássio, por tudo isso que ele chegou. De qualquer forma, a gente tentou manejar, no dia seguinte foi feita essa nova endoscopia, ligaram novamente, mas um paciente com uma gravidade muito alta. Então, esses pacientes com hemorragia maciça acabam evoluindo, como eu coloquei aqui para ilustrar, até quando eu fiz o primeiro caso, eu era mais otimista. Eu falei, liga e o cara liga. Mas não, infelizmente, não vai ser uma coisa que vocês vão ver, né? Em geral, esses sangramentos catastróficos acaba que a gente tem que fazer de tudo, a gente faz essas intervenções porque às vezes isso é reversível realmente, mas muitas das vezes não dá certo. Então, chegou lá, o cara recebeu 2 litros na primeira hora, começou IBP, começou a cortite, continuou com vômito de sangue vermelho vivo e instabilidade. Faz endoscopia de urgência, liga um cordão, sério, 7 concentrados de plaqueta, 6 unidades, 7 concentrados de massa, 6 unidades de plaqueta, 6 unidades de plasma fresco, mantém choque hipovolêmico, passou um balão de Blakemore, fez uma nova endoscopia, mas evoluiu com choque refratário e óbito. Então, resumindo aqui os casos, encerrando aqui que eu tenho mais 10 minutinhos, indicação de profilaxia, o caso 1 era indicação de profilaxia primária de HDA por varize esofágica, o caso 2 era um tratamento de hemorragia digestiva não instável, né, ou estável, indicação de profilaxia secundária, o 3 era um diagnóstico diferencial de HDA não cirrótico, para lembrar que isso pode ser úlcera, principalmente se o paciente usou anti-inflamatório, se tem alguma outra coisa na história ali que te faz pensar nesse sentido. E o caso 4 aí é do choque hemorrágico por HDA por varize esofágica. Esse manejo agudo realmente é uma parte de emergências, mas que tem as particularidades de saber passar um balão e saber manejar com a actiotide e tudo mais. Obviamente, nesse paciente, agudamente, ele não deve receber beta-bloqueador, e caso ele sobreviva, tem a indicação do caso 2 ali também da profilaxia secundária. Então, para a gente resumir de uma maneira bem, bem pontual, qual que é a profilaxia primária por HDA? Beta-bloqueador ou ligadura elástica? Profilaxia secundária, beta-bloqueador e ligadura elástica. O beta-bloqueador, a gente vai usar o propanolol ou o carvedilol, com uma tendência maior do propanolol.
aumentar a dose até beta-bloquear de fato o paciente, frequência cardíaca menor que 60. Na hemorragia digestiva alta aguda, você vai fazer octreotide, 12 ampolas em 24, vai fazer IBP 80 mg de ataque mais 40 de 12 em 12, vai fazer ceftriaxona 1 grama dia para profilaxia de PBE, vai fazer endoscopia em até 24 horas se estiver estável, e vai considerar a hemotransfusão. Você tem que deixar um alvo de 7 a 9. Suspender beta-bloqueador, suspender vasodilatador. Manejo da hemorragia digestiva instável é emergência, endoscopia de urgência, você pode fazer o balão como ponte, e no paciente refratário você pode considerar o TIPS, embora, como eu comentei, nem todo serviço tem, é uma coisa que depois traz muita morbidade, mas para esse paciente a gente chegou a cogitar, transferir ele do evangélico e fazer o TIPS, mas seria, assim, muito arriscado. Um paciente com lactato de 20, com pH de 6,8, recebendo droga vasoativa em alta vazão, como é que você põe um cara desse numa ambulância e leva, né? A chance de óbito no transporte é enorme. A gente acabou optando por não fazer o TIPS. É isso, então, gente. Obrigado aí novamente pela mudança do horário. Não sei se alguém tem alguma última dúvida, rapidinho. Se não, a gente fica aí até a próxima semana. Fica novamente meu contato, para que se alguém tiver alguma outra dúvida e quiser falar comigo. Valeu, que bom que vocês gostaram. Até mais, gente.